Vamos neste momento meditar na palavra de Deus, onde estamos meditando segundo livro de Samuel, capítulo 12 adiante, e estamos meditando sobre a vida material e estamos numa passagem bíblica com base na conduta de Davi, onde Davi falhou. E estamos nisto aprendendo para aplicar nas nossas vidas, para não cair no mesmo sentido ou em outro sentido, porque todo o objetivo da palavra é esclarecer, nos cientizar, nos direcionar, nos capacitar para viver neste mundo espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente e conviver no meio de tantos de costumes, de culturas diferentes e viver com base nos ensinamentos da palavra de Deus. Davi, ele desprezou a Deus. E eu quero neste momento, nesta oportunidade que Deus nos concede de meditar na sua palavra, dizer, como já dissemos em outras oportunidades, com base nas Escrituras, que desprezar Deus não é simplesmente liberar uma palavra positiva ou negativa. Positiva, dizer que é de Deus. Negativa, negar a eficácia da palavra e de Cristo. Mas sim, atitudes. Antes que nós pronunciamos uma palavra, nossas atitudes já nos declaram quem nós somos. Se eu ler aqui uma passagem, uma orientação com base nisso, para que fique fundamentada esta orientação, não estou falando de mim, mas sim da palavra de Deus. Desprezar a Deus. Veja se não é isso que eu lhe falei de atitudes. Desprezar, hebraico, bazan, que significa tratar com menosprezo, desprezo, fazer pouco causa, mediante seus atos. Portanto, Davi estava declarando que Deus não era tão importante, nem digno de amor e consagração. Observe, claro que isso não foi definitivamente, não foi literalmente, mas momentaneamente Davi fez isso através daquele ato de tramar a morte de Uria, tomar a mulher de Uria. Ele praticou com as suas atitudes diante de Deus e foi pesado, qualificado como desprezo. Observe, Davi, sendo segundo o coração de Deus, cometeu tal pecado desta forma. Mas eu te pergunto, para alguns religiosos dos dias de hoje, que pregam certa doutrina com base na seita dele ou seita dela, digo isso claramente porque a palavra me dá esta condição. Bíblia é Bíblia. Se não for Bíblia, não é verdade, tem que ser jogado fora, descartado, doa a quem doer. Que pregam na graça que, literalmente, se a pessoa aceitar Jesus e fracassar, não tem mais jeito. Vai examinar a Bíblia, rapaz. Vai pedir orientação a Deus, discernimento, conhecimento espiritual. Não fica na letra, não fica no natural, não, que tu fica confuso e quer deixar os outros confusos. Que Deus não trabalha desta forma. Davi cometeu tal pecado desta forma. Na reflexão anterior, vimos que ele quebrou uma lista de 5 mandamentos. 5 mandamentos Davi quebrou. E pela lei ele tem que ser morto. Ele mesmo julgou. Esse homem é digno de morte. Os seus
atos, e era ele, o próprio rei. Aí eu te pergunto, por que ele não morreu? Porque Davi não morreu no tempo da lei, se a ordem era de Deus. Fica para você, religioso. Faça um exame aí se o que você prega está fundamentado nas Escrituras. Agora, dou graças a Deus, porque isso aqui está. Tenho certeza que o Espírito Santo aprova, porque vem dele. E se alguém se manifestar contra, eu sei quem é Jesus, do que ele é capaz, que ele já fez isso comigo. Ele se manifestar para confirmar a palavra que é dele. Ele vela por esta palavra se a gente falar com a orientação do Espírito Santo. Então, Davi não morreu porque Deus teve de misericórdia. Mas a misericórdia de Deus é para quem leva a sério. Davi levou a sério. Ele reconheceu, não na boca. Ele fracassou com as suas atitudes, claro, sem dúvida, mas as suas mesmas atitudes reconheceu no fundo da sua alma que tinha pecado gravemente e se arrependeu para não fazer mais, que é atitude positiva. Que é isso que Deus quer de mim e de você. Claro que, como dissemos na outra reflexão, aquele que está em pé, olhe, vigie, tenha cuidado para que não caia. Mas se vier cair, porque causar uma queda, a Bíblia é ensinada para isso, para a gente entrar e sair, e evitar cair. Quando a Bíblia fala de queda, a Bíblia não está dizendo que Deus quer que eu caia, que você caia, não. Deus não lhe chamou para fracassar, Deus não me chamou para fracassar, Deus chamou para vitória, para conquistar. Mas, porém, se chegarmos por tentação, porque a maioria das situações que acontecem, eu tenho um exemplo disso. Muitos cristãos fracassam por falta de preparo. Para tudo nesta vida tem que ter um preparo. Até para morrer tem que se preparar para este momento. Poucas pessoas são preparadas ou que se preparam para este momento. Mas até para a morte tem que se preparar. Imagina nas outras áreas da vida. Então, Davi, ele desprezou a Deus. Aquele desprezo que não foi literalmente definitivo para sempre, mas ele desprezou e pelo seu desprezo ele tinha que pagar um preço com a sentença da sua própria morte física. Mas ele se reconheceu, se arrependeu e com as suas atitudes ele dá um exemplo que como homem de Deus pecou gravemente, mas como um homem de Deus também se arrependeu. Porque há de pessoas que só sabem ver o lado negativo. A moeda tem dois lados. Não tem só um lado. E Jesus se utilizou da moeda, mostrando esses dois lados, quando foi tentado pelos religiosos da época. Então, que o exemplo de Davi seja para aplicarmos nas nossas vidas com a orientação do Espírito Santo. Claro que Deus não quer que a gente faça como a Davi fez, sendo ele um homem de Deus, e e muitos outros exemplos. Eles estão revelados para que a gente se prepare espiritualmente diante da palavra de Deus, aplicando na nossa vida por fé, porque a Bíblia é o livro de regra, prática e fé. É o livro de regra, prática e fé. Quem quer andar por fé tem que estar na Bíblia. Saiu da Bíblia é fé natural, morta diante de Deus. Então, nas próximas, queremos continuar com a permissão de Deus, compartilhando com todos vocês. Que Deus nos ajude, continue nos agraciando com o ensinamento da sua palavra e com a sua graça, em nome de Jesus.